E aí galera, beleza? Como vocês estão? Meus amigos, estamos começando mais uma semana, mas estamos numa segunda-feira muito triste. Hoje o Brasil acorda em luto devido à tragédia que ocorreu ontem com esse herói, o soldado da PM baiana Wesley. Vamos comentar bastante sobre esse caso. Ele que até o seu último respiro lutava pela liberdade e pelo direito do povo brasileiro. Direitos básicos, como poder trabalhar. E tudo que aconteceu com ele é a consequência das ações tomadas pelos prefeitos e governadores. Essas ações estão sendo tomadas há muito tempo, visando destruir, o nosso país, destruir o Brasil. Então vamos falar sobre isso, é um assunto muito chato, um assunto muito delicado. Vamos também comentar sobre outros absurdos que estão acontecendo ao redor do país. O governador de Sergipe, basicamente agora determinou que ele pode tomar a sua casa. Vou mostrar para vocês o que está acontecendo. O próprio Augusto Nunes fez um texto sobre isso. Vamos falar um pouco do que está acontecendo também em São Paulo, outros estados. Ontem também teve uma confusão. Parece que a história do Ernesto Araújo está longe de terminar. E ontem vimos mais uma vez, a discrepância entre poderes. Como a política brasileira acaba sendo baixa diante do que eles fizeram com o nosso ministro. Soltou um mísero comentário e todo o Senado se virou contra o Ernesto. Ainda temos outros assuntos para comentar. O pessoal da esquerda estão planejando aí, falando das revoluções de 68, que é hora de voltar. O Felipe Neto, no dia de ontem também, fez algumas afirmações que poderiam também ser incluídas, Na verdade, não posso falar isso, porque é muito complicado falar do Felipe Neto, mas a Constituição, na verdade, o Código Penal, tem alguns artigos que podem contemplar, se falar do Felipe Neto no dia de ontem, mostrar para vocês mais absurdos que esse rapaz fala. E se der tempo, tem um assunto aí que envolve a cultura brasileira, uma parte da cultura que a gente também vai comentar, mas quero começar aqui. Esse assunto aqui tem que chegar, acho que a todas as pessoas, porque o que aconteceu ontem foi um absurdo. Policiais militares tiraram a vida de um colega. O PM Wesley, ele não é lotado em Salvador, na verdade ele é lá do sul do estado. Ele pegou o seu carro, pintou o rosto, verde e amarelo, dirigiu até a cidade de Salvador, foi para o Farol da Barra, em protesto, falando que ele não tem como mais seguir essas ordens ilegais do governador. Tem algumas falas dele, não vou passar nenhum vídeo aqui, acho que vocês entendem o porquê, não é caso de... São absurdos, vocês vão achar na internet, não vou mostrar isso daí. Quero mostrar as mensagens. Deixar a melhor parte, a mensagem que ele deixa pra gente. Isso aqui é uma das mensagens, ele diz, eu não vou deixar, não vou permitir que viole a honra e dignidade do trabalhador. Soldado da PM Wesley, da PM baiana. Depois do ocorrido, os policiais militares, para afugentar a imprensa, deram disparos para cima. Os mesmos policiais envolvidos, em retirar a vida do soldado, assim que tratam a imprensa, que estão tentando mostrar o que estava acontecendo. Você vê. Não vou passar o vídeo, vocês podem procurar, se quiserem ir lá no perfil do Wolf Conservador, @WolfConservador, vocês acham lá o vídeo completo. Sai até na grande mídia, você vê o Thiago Amparo, vocês vão lá no metrô. Disparos para cima, policiais tentam intimidar a imprensa durante cobertura do incidente no Farol da Barra. Olha como as coisas estão sendo resolvidas na Bahia. E aí, diante disso, o grande absurdo que ocorreu, a PM baiana já está ameaçando entrar em greve. Que não dá mais. É uma situação estarrecedora. Cara, é assustador. Eu não consigo, não sei nem o que falar para vocês. É só reportar os fatos. Não tem nem o que falar. Minha opinião aqui, cara... vai sair muito xingamento, não tem condição. Eu acho que ao longo do dia, se vocês quiserem saber mais sobre esse caso, até já recomendo aqui, o deputado estadual lá da Bahia, o Capitão Elden, ele era da PM, eleito aí com apoio da Polícia Militar, ele está fazendo toda a cobertura do caso. Ele estava lá durante a situação, durante a negociação entre aspas, porque quando é alguém que gosta de fazer coisa errada mesmo, alguém que já teve várias passagens pela polícia, aí a polícia trata no dengo, faz diversas coisas. Mas com o rapaz, a polícia não teve tempo suficiente para conversar. E logo tomaram, uma decisão, tiveram uma resposta final para acabar com o problema. E aí o Capitão Alden, ele informou na internet que hoje
dependendo do horário que você está assistindo o vídeo, já está tendo a reunião, mas está marcado para logo no início da manhã, diversos setores da PM baiana, junto com associações, sentarem para conversar sobre o que vão fazer. Se irão parar ou se não irão parar. Eu acho que agora é o momento chave da PM na Bahia decidir se eles estão apoiando o povo ou se a PM está fechada com o Rui Costa. Está com o povo ou está contra a vida? É indescritível o que aconteceu. E o Capitão Alden, ele faz o melhor posicionamento, não é argumento, é o posicionamento, que é relembrar que o que aconteceu ontem foi várias fatalidades juntas, vários problemas, vários erros que se acumularam. O soldado Wesley, ele não estava nos seus melhores dias. O pessoal fala que, assim, psicologicamente ele estava muito abalado. Mas por quê? Por quê? Porque ele estava sendo obrigado a destratar o cidadão, a oprimir o povo brasileiro, a descumprir tudo ao que o dia ele prometeu e honrou. Inclusive tem vários áudios da mulher dele também nas redes, chorando, desesperada, noiva na verdade, desesperada, falando, cara, o sonho dele é o que ele mais amava era a polícia. Ele chamava vocês de irmãos, e vocês fizeram isso com ele. Então, tem toda a situação que levou ele a ficar psicologicamente abalado, a pressão da polícia, que estavam lá para resolver o empecilho, e o único culpado, quem realmente puxou o gatilho foi puxado, quem mais tem culpa em tudo é o governador da Bahia. É ele. Ele é o principal causador de tudo que aconteceu e ninguém pode esquecer disso. Se o gatilho foi apertado, foi graças ao Rui Costa. O deputado Capitão Alden disse: onde falta competência e sobra irresponsabilidade, a tendência é apertar o gatilho para caos. O dito governador Rui Costa não sabe o tamanho do problema que gerou para ele mesmo. Eu realmente espero que a PM, tome alguma providência. Quantas e quantas vidas terão que ser perdidas para o que aconteça? As pessoas possam apenas voltar a trabalhar. As pessoas só querem trabalhar. Ninguém fala em festa, ninguém fala em viajar. As pessoas só querem levar comida para os seus filhos. E aí a PM, no dia de ontem, vários policiais já se reuniram falando que a polícia vai parar. Que a polícia vai parar. Ainda não está definido, mas tem diversos vídeos. Vocês estão vendo aqui, trouxe foto diferente, mas vou mostrar para vocês o áudio, para vocês realmente verem o que eles estavam falando. Estou falando, a PM parou, a PM parou. Olha a situação, gente. Olha a situação que o Brasil se encontra. Olhem a situação que o nosso país se encontra. Diante de todos esses absurdos. A Polícia Rodoviária Federal, no dia de ontem, já não, né? Porque foi no dia de ontem, mas assim que ocorreu o caso, já parou para prestar o seu apoio a todo absurdo ocorrido. Vocês podem ver, ó, PRF da Bahia, em solidariedade ao colega Cabo Wesley, os movimentos de solidariedade se espalham por várias corporações. E aí eu quero mostrar para vocês algumas das falas que o Wesley falou antes de perder sua vida. Ele falou: comunidade, venham testemunhar a honra ou a desonra dos policiais militares do estado da Bahia. Eu acho que no fim a comunidade testemunhou a desonra. Eles tiraram a vida de um colega. Alguém que eles juraram proteger. Estarem juntos, lado a lado. O Wesley também disse: eu não vou permitir que violem a dignidade humana de um trabalhador. Respeita o trabalhador. E ainda diz, né? Eu quero trabalhar com honra, com dignidade. Eu não vou mais prender trabalhador. Não entrei na polícia para prender pai de família. Quero trabalhar com dignidade, porque sou policial militar da Bahia. Essas foram algumas das últimas falas que o Wesley falou no dia de ontem. Não faltam vídeos, não vou mostrar para vocês. São cenas tristes, lamentáveis. Tentar lembrar do Wesley, sabe? Pelo que ele realmente defendeu até o último momento de vida. Literalmente até o último momento de vida. Saiu de sua cidade, dirigiu até Salvador.
e teve sua vida tomada por colegas de corporação. Inclusive aqui o pessoal tá falando que ele fez isso, que ele fez aquilo outro. Tem pessoas que estavam lá no momento, testemunhas. Não vou dar play aqui no vídeo, que tem várias palavras complicadas. Mas o rapaz está explicando tudo o que aconteceu. E falou que no máximo ele fez disparos para cima. Em momento nenhum ele mirou em ninguém. Em momento nenhum ele mirou em ninguém. Estava lá. Mesmo assim, né? Não foi suficiente. E eu quero relembrar uma postagem. Trouxe aqui uns dias atrás. Acho que a última vez que eu trouxe foi dia 20 de março. Gente, vocês estão vendo a situação que o Brasil está entrando. É uma situação que não favorece as forças de segurança pública. A PM, a polícia, sempre foi um órgão que foi apoiado pelo povo. O povo sempre apoiou a polícia. E a polícia, sabe, pelo menos uma pequena parte, as pessoas dizem que é uma pequena parte, eu quero acreditar que realmente uma pequena parte da polícia vem tomando, né, medidas absurdas, ou melhor, cumprindo regras absurdas, que estão fazendo as pessoas cada dia terem mais e mais raiva da corporação. E o Renato falava em janeiro, ó, os comandos centrais da PM estão caindo no bait do não aglomerar e utilizando da força estatal contra o cidadão. Já já, algum iluminado vai dizer vamos tirar o dinheiro da polícia. Aí quero ver com que moral vocês irão pedir o apoio do povo. Ajustem a conduta enquanto há tempo. Depois, agora em março, ele diz, ó, o cronômetro para o nascimento do Floyd Tropical, que não sabe foi o caso, que não foi nos Estados Unidos, que depois desencadeou aquelas manifestações, foi acelerado. Pode ser que ele surja dentro da própria direita. Ele será sequestrado rapidamente pela esquerda e, nesse momento, os comandos militares pedirão apoio da população. Resta saber se o terão. Eu espero que a situação só seja tratada como ela deve ser, apenas por justiça. Espero que as pessoas não politizem ela, sabe? Nenhuma bandeira. Mas o que eu espero, né, não é o que existe na realidade. Vocês podem ver. No dia de ontem, nossa deputada Bia Kicis se solidarizou. Apenas palavras de solidariedade, ela diz, ó, o soldado da PM é abatido por seus companheiros. Ele veio a óbito por se recusar a prender trabalhadores. Disse não às ordens ilegais do governador Rui Costa. Ela só estava basicamente reproduzindo palavras do soldado. Esse soldado é um herói. Agora, a PM da Bahia arou. Chega de cumprir ordem legal. Não falou nada demais. Reinaldo Azevedo, jornalista, né, verificadinho da grande mídia, vem falar que a deputada Bia Kicis, a presidente da CCJ, que prometeu se comportar, incentiva na prática motim na PM. A Bia está incentivando motim. Os membros da CCJ que tiverem decência, têm de fazer de tudo para obstruir o trabalho da comissão até que ela saia da presidência. E aí, Arthur Lira? Era o que o senhor esperava? O que tem de mais aqui? Tá lamentando por uma vida perdida. Você vê, tá apenas a situação para querer travar a pauta da CCJ. Destruir politicamente qualquer pessoa ligada ao bolsonarismo. E a direita vai tratar esse soldado como um louco. Desculpa, a esquerda. Pode esperar, essa é a tendência. Ao longo do dia, a esquerda vai tratar ele como louco. Vai bater palma porque o Rui Costa fez. Vai bater palma porque essa tropa fez. Eu espero que a PM, né, realmente fique do lado do povo nesse momento. Por outro lado, você vê. Isso daqui foi um ato de nobreza. Um guarda municipal em Matias, no interior de São Paulo, ele se ajoelhou e se recusou, sabe, a tirar emprego de pessoas. Não vou fechar, não vou levar ninguém preso. Não dá, eu entendo, é um absurdo. Não posso tirar o sustento de vocês. Existem pessoas, né, que pensam no próximo. E aí você vê, saindo já um pouco desse caso aí, é um caso lamentável, eu não quero ficar falando sobre isso. Ai, sabe? Não tenho o que falar. Já falando aqui na pandemia de outra região, aqui em Sergipe, vizinho da Bahia, outro absurdo. Vocês perguntam assim, cara, aonde as coisas irão parar? Gente, todo dia que passa é um absurdo novo. Eu falo, não, esse é o maior absurdo, esse é o maior absurdo, esse é o maior absurdo. E aí passa mais um tempo, mais um novo absurdo. Passa mais um mês e aparece mais um novo absurdo, o maior de todos. Até onde as coisas vão ter que avançar pra gente falar, não, agora aqui, foi o máximo que chegaram. Os governadores, prefeitos, eles sempre conseguem avançar no nível de absurdidade que eles colocaram no país. Aqui agora o governador de Sergipe, ele quer abolir o direito da propriedade.
Augusto Nunes mesmo diz, ó, além de proibir o povo de sair às ruas, o decreto de calamidade pública do governador de Sergipe, Belivaldo Chagas, permite o confisco de casas. Você tem sua casa confiscada. Você vê, ó, tudo isso e muito mais. A partir de 4 de abril, o governador também poderá, nos 180 dias seguintes, requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular. Bens imóveis, seu carro. Em resumo, durante 6 meses, para garantir a vitória sobre a pandemia, o direito de propriedade deixará de existir em Sergipe. Logo a trapaça será reprisada no restante do país. A turma nunca perde a chance de copiar um péssimo exemplo. Isso é um absurdo. Vocês viram? Os supermercados, né? Metade abertos. Começaram no Rio Grande do Sul. Não levou muito tempo para começar a ser replicado ao redor do país. Os farsantes já aboliram com alarmante frequência o direito de ir e vir. Há quase um ano confiscaram o direito de trabalhar e o direito de estudar. Se revogaram o direito de propriedade, terão chegado à perfeição. Em 2020, os Belivaldos nos proibiram de circular pelas ruas quando bem entendêssemos. Agora querem expulsar-nos de casa, se assim recomendar o combate à pandemia. Haja cinismo. O texto do Augusto Nunes é maior, mas esses 2 parágrafos resume. E se você quiser entender mesmo o que é que está escrito, o Eluís trouxe. Isso aqui é um decreto. No artigo 3 do decreto, parágrafo 2, está aqui, ó. O que o governo pode fazer? Requisitar bens móveis e imóveis privados, serviços pessoais e utilização temporária de propriedade particular, desde que sejam estrita e efetivamente necessários a minorar o grave e iminente perigo público, observadas as demais formalidades legais. Quem que vai determinar se sua casa, sabe, merece ser tomada pelo bem público ou não? Aonde o nosso país vai parar? Você vê, ó, o pessoal do fica em casa. O levantamento está mostrando que com as restrições à economia, 71% das famílias, né, que moram em favelas perderam metade da renda. Já não é um bairro nobre, né? Não é um bairro que as pessoas ganham 100 mil reais por mês, 1 milhão de reais por mês, que aí tipo assim, pô, perdeu metade da renda, só tá ganhando agora meio milhão. Não. São zonas que às vezes a população sequer recebe um salário mínimo. E agora ainda, o pouco que tinha, ainda perderam metade. Metade do nada que tinham. Aí você vê, devido à paralisação da economia, 70% das famílias que vivem em favelas estão sobrevivendo com menos da metade da renda. É o que mostra uma pesquisa do Instituto Locomotiva em parceria com a Central Única das Favelas. Além disso, cerca de 70% dos moradores não têm dinheiro para comprar comida. Comida! Como que sobrevive sem comida? O estudo revelou ainda que a quase totalidade deste extrato social não tem dinheiro guardado e 76% pediu o auxílio do governo. Hoje, 16 milhões de pessoas estão vivendo em favelas. 16 milhões de pessoas. Mas não tem problema não, né? Fica em casa. A economia a gente vê depois. Você vê. Isso aqui, eu não lembro qual foi a cidade disso daqui, mas um comerciante só queria vender comida, foi agredido por 3 pessoas de farda, murros na cara, a pessoa que estava filmando, pare de dar murro nele, ele é um trabalhador. A situação de desespero é tão grande que no final do vídeo ele tá falando: atire em mim, tira a minha vida, eu não aguento mais. Pode tirar a minha vida, eu não quero mais viver. Eu acho que os policiais devem estar bastante felizes, né? Salário gordo, dia 5 na conta. Salário gordo, porque comparado aí com o povo, na favela vocês acabaram de ver, metade da renda, do nada, a polícia militar tá na classe média, né? Pra cima. Aí tá fácil. Trabalhando, né? Não sei se a polícia foi a guarda municipal. Meu Deus. Que domingo, sabe? Tenebroso domingo ontem no Brasil. Aqui tá tendo uma live na Paraíba. Live, gente. Não vou mostrar o vídeo também. Tá lá no perfil da Elisa. O cara não tem som alto. O cara tá tocando a sanfona e o som da sanfona tá conectado, sabe, na mesa de som. Então quem tá assistindo a live, o som parece que tá alto. Você lá tá vendo, o som é baixíssimo. O
cara é um sanfoneiro, tava fazendo uma live online pra arrecadar dinheiro. A polícia invadiu a casa do cara e falou: se não fechar a live, vai todo mundo preso. Não tinha nenhuma aglomeração, não tinha nada. Era uma live. Ai, como tô nervoso. Uma live, entrar, não pode fazer live. Não importa. Ele fala: cara, não tem zoada, não tem nada. Vai todo mundo preso. E quando ele falou que tava gravando, ainda vieram ameaçar. Aí você vê, ó. Enquanto a polícia tá, né, oprimindo o povo. Nesse exato momento, o rapaz fala, às 2h40 da manhã, tem mais de 30 PMs na frente da casa do governador de São Paulo. Poderiam estar atuando contra o crime, mas o comandante decidiu que Dória é mais importante. Dá pra entender? Cheio de PMs na frente da casa do Dória, né? Enquanto isso, você vê, né, em outros estados, aqui é o Pará, teve um assalto numa farmácia. Será que a polícia tava, sabe, disponível ou tava muito ocupada, né? Tentando tirar o emprego de pessoas. Agredindo cidadão, trabalhador, pai de família. Aonde o Brasil vai parar desse jeito? O que eu sei é o seguinte, se depender da população brasileira, o Brasil pode voltar aos trilhos. No dia de ontem, graças a Deus, aí o povo tomou as ruas mais uma vez. Tomou em Brasília, mas alguns lugares ao redor do Brasil, pedindo pelo fim, né, desse lockdown maluco, que ninguém pode trabalhar. Que as pessoas estão perdendo todos os seus empregos. Cara, é inacreditável. Inacreditável esse assunto. Esquecendo isso um pouco, falar agora de outro assunto. Assunto grande também, extenso. Esse aqui, meu Deus, esse assunto aqui, eu não sei, eu pensei que tava pra acabar, mas depois de ontem a coisa ficou, acho que mais tensa do que já estava. Vejam só, não sei se vocês acompanharam as redes sociais, ou se vocês estão acompanhando nos últimos dias, o Senado, principalmente o Senado, né, alguns também deputados, querem, porque querem, cabeça do Ernesto, do Felipe Martins, duvido também só pro Ricardo Salles, querem a todo custo. Fizeram de tudo. Pegaram um gesto do Felipe Martins para criar um absurdo, já jogaram o Ernesto no meio, mas as coisas estavam relativamente meio calmas. Relativamente. Você sabe, meu Brasil, né? Nunca tem calma. E aí meio que nós fomos surpreendidos, entre aspas, porque eu na minha visão, essa postagem aqui do Ernesto foi em relação a uma matéria que saiu. Vou mostrar para vocês qual é a matéria. E aí eu acho que o Ernesto fez em relação a isso. Estávamos lá de boa, de tarde, o Brasil tava lá, tava todo mundo meio que comentando da questão do Felipe Neto. E eis que de repente aparece duas postagens do Ernesto. Postagem conjunta, né? Uma pequena thread, 2 tweets. E ele fala o seguinte, que no dia 4 de março, o nosso ministro Ernesto recebeu a senadora Cátia Abreu para almoçar no Ministério de Relações Exteriores. Uma conversa cortês. Pouco ou nada falou de imunizantes. No final, a mesa disse: ministro, se o senhor fizer um gesto em relação ao 5G, será o rei do Senado. Não fiz gesto algum. Desconsiderei a sugestão, inclusive porque o tema depende do Ministério das Comunicações e do próprio presidente da República, a quem compete a decisão última na matéria. O Ernesto botou o dedo e apontou onde o problema estava. Apontou o problema. E um problema muito complicado, né? Os chefes do Dória estão muito preocupados com essa questão. Eu acho que o Leonardo Coutinho resumiu muito o que foi o que o Ernesto fez, que ele fala o seguinte, ó. O Ernesto dobrou a aposta. Abriu a chantagem que vem sendo feita pela bancada comunista. Estratégia arriscada, mas interessante. Mostra a imaturidade institucional do Brasil. Alguém pode imaginar um país sério, com parlamentares abnegados, defendendo interesses estrangeiros? Eu acho que é isso. O Ernesto fez uma jogada complicada, sabe? Assim, arriscada, muito arriscado. Principalmente por um motivo, pessoal. Por um motivo. Por que o Ernesto fez é arriscado? Olha só. Vocês apoiam o Ernesto? Acho que sim, né? Acho que é unânime. Algum de vocês discorda do Ernesto? Algum de vocês? Acho que ninguém. Tá, mas antes de ponto, achei que todo mundo já concordou. Todos nós apoiamos o Ernesto. Segunda pergunta, algum de nós tem o poder da caneta? Você é deputado?
Você é senador? Você sequer é assessor de senador? Deputado? Não, acho que nenhum de nós somos, né? Então, a gente está aqui numa disputa onde, de um lado, tem a opinião das redes, não é a opinião pública, é a opinião das redes, porque só quem está acompanhando a política, que acompanha realmente assim os portais de direita, sabe o que o Ernesto falou, porque as matérias da mídia já estão falando que o Ernesto atacou a Cátia Abreu. Você vê que não tem nenhum ataque, que ele atacou, que fez isso, que fez aquilo outro. Então, quem acompanha a mídia não sabe o que aconteceu. Quem não acompanha nada também não vai saber o que aconteceu. Ou seja, o Ernesto tem do lado dele as pessoas que acompanham a mídia, as pessoas da direita. E do outro lado, a gente tem a mídia como um todo e pessoas com poder da caneta. Resta saber, será que só a nossa opinião vai ser suficiente para o Ernesto ter força nesse combate, nesse embate? E aí, essa postagem do Ernesto, conversei com algumas pessoas, eu quero tentar ser o mais justo possível. Vocês sabem que minha opinião, vocês sabem que eu tô do lado, né? Pelo amor de Deus. Já falei essa questão de inúmeras vezes. Mas também não dá para negar algumas coisas. O que Ernesto fez foi arriscado por diversos motivos. Não só porque ele aponta numa direção, mas porque, olha só. Gente, o Ernesto, quer queira, quer não, ele acaba por falar um conteúdo, em teoria, privado. Uma conversa privada que ele revelou entre um senador da República e um ministro. Querendo ou não, isso não é, né, uma das melhores formas de atuar. Então, algumas pessoas falaram, tá, então por que não falou isso logo no dia 4? Por que esperou até agora? Meio complicado. E outra coisa, o Ernesto, ele colocou, na frase que o Ernesto coloca, que na verdade ele atribui para Cátia Abreu, ele fala o seguinte, será o rei do Senado. E isso acabou gerando um problema ontem contra o Ernesto. Foi uma aposta muito alta. Resta saber se o nosso apoio vai ser suficiente para o Ernesto. Por quê? Porque ao falar isso, meio que todo o Senado sentiu as dores, né? Por diversos motivos, até porque eles estão em conluio, né, com a Cátia Abreu. E aí o pessoal se virou, né, contra o Ernesto. E olha só, vem lá a Cátia Abreu falar, ó, desviar o assunto para tirar o foco do que é mais importante, imunizantes e vidas. Vamos voltar ao jogo rápido, não farei o jogo deles. Ela fala isso e ficou dando RT em qualquer pessoa que estava criticando o Ernesto. Balela. E quem é, né, a senadora Cátia Abreu? Antes de falar quem ela, gente, assumiu, assim, acho que ela nem percebeu o que ela fez, mas ela assumiu que o Ernesto estava certo. Ela assumiu que o Ernesto estava certo. Na nota que saiu para a imprensa, a Sarita até trouxe aqui, ela fala o seguinte, ó. Eu vou ler depois a nota completa, mas a Sarita diz, ó. A senadora Cátia confessou que tratou com o ministro sobre o tema. Que democracia é essa? Quando o Senado Federal se junta em ataque coordenado contra o ministro alinhado com as pautas eleitas nas urnas. É um ataque ao poder executivo e, portanto, à democracia. E preste atenção nessa segunda... Eu vou ler aqui a coisa toda, porque é a nota da imprensa, mas eu quero mostrar esse pedaço aqui também, ó. Como elemento de pressão para forçar a demissão do chanceler, o parlamento já alertou Bolsonaro de que pretende barrar as indicações do ministério enquanto o chanceler não for destituído. Uma pressão muito grande. Uma pressão muito grande. Isso daqui é uma parte do que eu acho que levou o Ernesto, né, a apostar alto. E aí você vê, nota que foi enviada à imprensa, né, da Cátia Abreu. O Brasil não pode mais continuar tendo perante o mundo a face de um marginal. Chama o nosso ministro de marginal. Alguém que insiste em viver à margem da boa diplomacia, à margem da verdade dos fatos, à margem do equilíbrio e à margem do respeito às instituições. Alguém que agride gratuitamente e desnecessariamente a Comissão de Relações Exteriores e o Senado Federal. Em algum momento ele falou isso daí, das comissões, acho que não. Do Senado até pode, né? Que eu falei que aquele final ficou assim meio aberto. Mas não ofendeu, né? Não agrediu. Ele só falou do Senado. Tudo bem. A gente sabe como esse pessoal é, né? Se joga no chão e se faz de vítima. É uma violência resumir 3 horas de um encontro institucional a um tweet que falta com a verdade. Em um encontro institucional, todo o conteúdo é público. Defendi que os certames licitatórios não podem comportar vetos ou restrições políticas, onde está em jogo a competitividade de nossa economia. Não é só isso, né? Comunicação é um setor estratégico que está ligado à defesa da soberania nacional. Ela está pagando de maluco. E aí diz, né?
Aí fala o seguinte: onde está em jogo para te dar blá blá, devem prevalecer os critérios de preço e qualidade, conforme o artigo Céu Limite. Não é preço e qualidade, nem tudo na vida é isso. Que ela divulgou na Folha de São Paulo. Ainda alertei esse senhor dos prejuízos a um veto ao país, né, do chefe do Dória, poderia dar nossas exportações, especialmente do agro, que vem salvando o país há décadas. Defendi também que a questão de desmatamento na Amazônia deve ser profundamente explicada ao mundo no contexto da negociação para evitar mais danos comerciais ao Brasil. Já botou o Salles no jogo, né? Já percebeu. Se um chanceler age dessa forma marginal, olha só, mais uma vez, com a presidente da Comissão de Relações Exteriores do Senado da República, com explícita compulsão belicosa, isso prova definitivamente que ele está à margem de qualquer possibilidade de liderar a diplomacia brasileira. Temos de livrar a diplomacia do Brasil de seu desvio marginal. Olha como a senadora Cátia Abreu, né, lida com a situação. Ela, para quem não se lembra, é a senadora que, vamos falar o seguinte, né, ela pegou uma pasta que ela não deveria ter pego. Se lembra nas eleições que o Alcolumbre foi eleito em 2019? A senadora da pasta é a Cátia Abreu. A Cátia Abreu, né? Aqui, ó. América e chefes do Dória. Quem vai ficar ao lado do Brasil? Artigo dela para falar que você sabe que qual lado, né? O lado comunista. Pedi para o chanceler Ernesto fazer uma declaração de amor aos comunas. Em troca de paz no Senado é bem feio agora. Agora, fazer um alerta aos americanos e os comunas é realmente cômico. A mesma Cátia Abreu também escreve, ó. Sistema de governo dos comunas não nos diz respeito. Ah, é? Não diz respeito, não. Aí você vê, ó, Comissão de Relações Exteriores do Senado ou Comissão de Relações com os Comunas. Essa é a Cátia Abreu. A Cátia Abreu também era a vice-presidente da chapa do Ciro Gomes. Ciro Gomes do PDT, que vocês devem lembrar, né, que o PDT e o Partido Comunista, lá daquele país, debatem candidatura de Ciro e fortalecem a pandemia. Juntem as peças. Olha o que o Ernesto falou. Olha quem é a Cátia Abreu. Olha o tema. Ciro Gomes, PDT, comunismo. Tudo tá se juntando, né? Tudo tá fazendo bastante sentido, né? Você viu a motosserra de ouro. Defensora de Dilma. Quem é Cátia Abreu? A vice de Ciro Gomes. Defensora de Dilma. Esse é o tipo de pessoa que tá com o Ernesto. E aí você vê, ó. Vem lá o Rodrigo Pacheco. A tentativa do ministro Ernesto de desqualificar a competente senadora Cátia Abreu atinge todo o Senado Federal. É mesmo, Pacheco? Tu tem certeza? E justamente um dos momentos em que estamos buscando unir, somar, pacificar as relações entre os poderes. Essa constante degradação é um grande desserviço ao país. Aí vem o Ciro Nogueira também, ó. No momento em que é um grande esforço para pacificação e entendimento, lamento muito que justamente o responsável por nossa diplomacia venha criar um contencioso político para as instituições. O Brasil e o povo brasileiro não merecem isso. Só que, tipo assim, foi o que eu falei da Sarita, olha só. Como elemento de pressão para forçar a demissão do chanceler, o parlamento já alertou Bolsonaro de que pretende barrar as indicações do ministério. Isso daqui parece um acordo de paz? A gente vai barrar todas as indicações do ministério. Tudo que vem a gente vai barrar. Tudo que vem a gente vai barrar. Isso daqui é fazer as pazes? Isso é fazer as pazes? Isso é fazer as pazes? E aí você vê, ó, Cátia Abreu que falou que não ia falar nada, tava lá, o Dona RT, nota à imprensa, Dona RT no Alcolumbre, meu incondicional apoio, a Cátia Abreu, blá blá blá, a insinuação irresponsável, parte de um ministro, não é somente um desrespeito ao Senado, é um ato contra todos, blá blá blá, diplomacia. A Elisa ontem tava trazendo os pastéis de todo mundo. E aí, pra você ver, né? O Pacheco foi o cara que Bolsonaro apoiou na eleição da presidência da Câmara. Aí muita gente falou, pô, aí, né, Bolsonaro? Aí, né? Tá vendo aí o cara que você apoiou? Valeu a pena apoiar o Pacheco? Bom, o outro candidato que estava disputando contra o Pacheco era Simone Tebet. Olha o que ela disse. Ao plantar insinuações contra a senadora Cátia Abreu, o ministro Ernesto Araújo atinge todo o Senado e lança sementes de joio nos campos da democracia. Quando menos a gente espera, a democracia se vê sufocada. Não adianta somente podá-lo, porque a poda vai fortalecer a planta. Desse joio é preciso arrancar as raízes, fertilizar as mudas democráticas e forjar na democracia o milagre do pão.
Ernesto e democracia não andam juntos, não há opção. Democracia fica, Ernesto tem de sair. Essa já pediu a cabeça explicitamente, né? Teve muita gente que pegou a situação, rapaz, pra bater no Bolsonaro. Cara, o que é que o presidente fez, né? O que é que o presidente... Ah, porque apoiou o Pacheco. Era pra apoiar a Simone Tebet então, né? Aí se apoia a Simone Tebet ia ter o quê? Ia falar o quê? Aí apoia a Simone Tebet. Como é difícil ser Bolsonaro. E também como é difícil ser o Ernesto. Simone Tebet ainda, vale a pena falar, porque tem a ver com a Cátia Abreu. Olha só. A senadora em tela, a Simone Tebet, foi responsável por receber e tratar na CCJ do Senado o PL 2963. Sim, aquele do filho da senadora Cátia Abreu, que foi ex-ministra da Agricultura da Dilma, que permitiria a venda de 25% das nossas terras para estrangeiros. Se lembra disso que a gente comentou no passado? Vender 25% do Brasil para sabe quem, né? Aí você vê, ó, Senado aprova projeto que regulamenta a aquisição de terras por estrangeiros. Quem era o relator do projeto? Rodrigo Pacheco. Deu um parecer favorável. Se ficar o bicho pega, se correr o bicho come. Esse que era o Senado, eu sempre falava. Bolsonaro está se dedicando na Câmara, porque na Câmara tem um pouco mais de jogo. O Senado do Brasil, o Senado, meu Deus, o Senado do Brasil. Como é que define o Senado brasileiro? Você tem alguma palavra para definir o Senado que não seja um palavrão? Você tem alguma palavra? Mais outra senadora, olha essa aqui, Soraya. Essa aqui se elegeu, né, usando o nome de Bolsonaro. Olha com quem ela tá na foto, Yang. Até quando extremistas vão atrapalhar o governo? Para se governar um país democrático, é necessário diplomacia, porque há questões independentes entre os poderes. Quando se coloca o ego acima da nação, fica difícil. A base quer ajudar, mas cada dia a dificuldade aumenta, falta juízo. É mesmo. A Elisa tava trazendo todas as postagens ontem. A Elisa ontem tava on fire. Trouxe outra, olha só. Veio outro reclamar, outro senador. Vanderlan Cardoso. Só vou mostrar quem é o Vanderlan do outro lado. Ó. Vanderlan é titular da nova comissão para a implantação do 5G no Brasil. Meu amigo, foi Ernesto falar, né, dos chefes do Dória, que você viu, né, como o dinheiro desse pessoal dita os rumos da política brasileira. Aí você vê, ó, olha quem aqui também estava. Rodrigo Maia. Maia considera que embate ideológico não deve interferir em leilão do 5G. Ah, é, Maia? Tá lá, todo mundo contra o nosso ministro Ernesto. E aí vale lembrar que um tempo atrás, quem estava aí de conversinha mole nessa história que não, temos que olhar o preço, né? Não, se for barato, é o que importa, era o Mourão. Que dizia, ó, Brasil vê aquela empresa com bons olhos, diz Mourão durante visita aos comunas. Mourão diz que Bolsonaro pagará mais caro caso determinada empresa não participe do leilão. Quando isso ocorreu à época, Bolsonaro até falou o seguinte. A Elisa ontem fez a cobertura completa do caso. Olha o que Bolsonaro falou na época. Vou mostrar aqui para vocês. Ninguém vem falar 5G comigo e não está aberta agenda para quem quer que seja a pessoa, a não ser que ela venha acompanhado do ministro Fábio Faria das Comunicações. Nós aqui vivemos em harmonia, mas nenhum ultrapassa os seus limites. Porque só assim podemos manter a hierarquia e o bom andamento do governo. Repito, 5G, ninguém fala comigo sem antes conversar com o Fábio Faria. Que foi o que o próprio Ernesto falou, né? Você tá vendo, né? Quantos senadores no Brasil querendo dar pitaco. E aí, esse pessoal, eles acusam, né, o governo brasileiro de diversas coisas, de não saber dialogar, de quebrar pontes diplomáticas entre países. Porém, o próprio embaixador Yang, ele falou o contrário. Ele defendeu a diplomacia brasileira. Ele defendeu a diplomacia brasileira no artigo lá dele no Globo, ó. Brasil é líder entre 50 países que recebem, né, os insumos lá dos comunas, afirma o embaixador. Entre 50 países, o Brasil tem primeiro lugar. Isso significa que nossa relação está ruim? Isso é uma relação ruim, em primeiro lugar? Felipe Martins mesmo diz, ó, interessante entrevista. Nela, o embaixador deixa claro que o Brasil é o país que mais recebeu imunizantes e insumos. Isto é, que nenhum outro governo no mundo garantiu tantos imunizantes dessa origem quanto o Brasil. E você vê, ó, procurado por parlamentares integrantes do governo Bolsonaro para que ajude o Brasil, blá blá blá, o embaixador disse em entrevista ao Globo que os brasileiros são parceiros prioritários.
Mas segundo a Cátia Abreu, o Pacheco, a Simone Tebet, ao Colombo, Rodrigo Maia, não, somos uma párea internacional. Apesar do grande desequilíbrio entre a oferta e a demanda de insumos e imunizantes do mundo, mesmo com todos os problemas, mesmo com a falta de imunizantes no mercado, com a falta de produtos, o Brasil ainda tem posição chave. Nesse contexto, a procura interna, do país também é enorme, disse o embaixador por e-mail, acrescentando que, mesmo assim, seu governo está sensibilizado com o lado brasileiro. Em termos de volume e velocidade de entregas, o Brasil está à frente dos quase 50 países que compram os produtos. Aí você vê, quem são seus principais interlocutores no governo? Duas economias emergentes, blá blá blá, são também os parceiros estratégicos globais. Graças aos esforços conjuntos durante décadas, o relacionamento bilateral tornou-se cada vez mais maduro, estável e dinâmico. Ele transcendeu as diferenças ideológicas e de sistema social e trouxe crescimento aos dois países. Aí fala um monte de coisa e diz o seguinte, eu e nossa embaixada mantemos uma comunicação fluida e coordenação frequente com o governo federal e também desenvolvemos diálogos proveitosos. Aí vem, o Congresso, partidos políticos, estranho, hein? Autoridades estaduais e municipais, assim como todas as pessoas da sociedade civil que apoiaram essa parceria. Mas eles temos aí, conversamos com o governo. Mas não. Querem porque... Vocês sabem o que esse pessoal quer. Vocês sabem o que esse pessoal quer. E você vê, mas não se engana. O Yang é isso daqui. No final da história, ele pode fazer esse artigozinho bonito, porque ele tá querendo alguma coisa do governo. Mas no final da história, eu não duvido que tem mão dele nisso não, viu? Não duvido que tenha a mão dele. A Sarita mesmo diz, o embaixador é um agente de desestabilização de governos. Neste link, você tem acesso a um texto do Leonardo Coutinho mostrando a trapaça diplomática que ele promoveu na Argentina. E você vê o que ele andou compartilhando recentemente, Família Bolsonaro é um grande veneno deste país. Eles não são a representação do Brasil, mas sugiro que siga em frente e pressione o Bolsonaro mesmo, pois ele precisa responder pela quantidade de coisas absurdas que aquela boca podre tem capacidade de regurgitar. E aí o embaixador deu um RTzinho, compartilhou. É isso que o embaixador concorda, E aí, olha só. Lá vem de novo o Ramos, Marcelo Ramos. Ernesto, o segundo ministro, o primeiro foi Pazuello, que para justificar sua incompetência e o mal que fazem ao Brasil, tentam atacar o parlamento. Além de incompetentes, são inimigos da democracia do Brasil e responsáveis pelo desastre na gestão do combate à pandemia. É brincadeira? É brincadeira? O sangue dele, ele mudou de partido, tá no PL hoje em dia, mas o sangue é PCdoB. Ele era do PCdoB, Marcelo Ramos. Era do PCdoB. E aí, olha só. Essa matéria aqui é interessante. E essa foi a matéria que eu falei pra vocês que eu acho que foi o que motivou a postagem do Ernesto. Que fala o seguinte, Depois do amigo dos filhos na saúde, Bolsonaro quer seu próprio amigo almirante. O que essa matéria fala? Não, deixa eu ler, na verdade, isso aqui e depois eu entro na matéria, porque eu quero fazer um comentário mais sobre a questão do Ernesto, que eu acho uma questão bem complicada, Já quanto ao prêmio de consolação para Ernesto pelos péssimos serviços prestados à nação, políticos de variadas matizes, até do Centrão, têm dito um sonoro não a Fábio Faria e a quem mais venha com essa conversa. A presidente da Comissão de Relações Exteriores, a Cátia Abreu, resume, sem frescura e mimimi, como gosta Bolsonaro diante da pandemia. Isso não. O que a matéria está falando? Que Bolsonaro estaria analisando retirar o Ernesto, colocar o Ernesto em uma embaixada de peso, e aí vê o nome do Flávio, tá dizendo aí que o Flávio Rocha seria um dos nomes, um militar. A matéria fala isso. Fala isso, fala isso, fala isso, fala isso, fala isso. Gente, essa questão do Ernesto é uma questão muitíssima complicada mesmo. Eu adoro o Ernesto. Tem algum ministro, assim, é um dos meus preferidos, todos os posicionamentos dele, o perfil dele enquanto também um intelectual. É um cara que realmente entende da geopolítica. Mas ele fez uma aposta alta. Isso eu já expliquei para vocês. De um lado, tem nosso apoio. É um apoio da caneta. Do outro lado, tem a força dos senadores como um todo, deputados. Se eles realmente resolverem barrar tudo, qualquer indicação do ministério, colocar o país no caos. E aí? Eu, graças a Deus, não sou Bolsonaro, não vou ter que tomar essa decisão. Agora, essa decisão, a gente tem que tentar analisar todas as coisas já de agora e se pensar. Olha só,
Tava conversando com uma pessoa e ela tá lá em Brasília, escuta muitas coisas, e ela tava falando o seguinte: tudo isso daqui que tá acontecendo, que não é de agora, o caso do Pazuello também faz parte disso, ainda é uma medição de forças. O pessoal sentiu um cheiro de sangue, porque a mídia toda batendo no governo, sabe? Sentem que às vezes as redes sociais não estão assim tão favoráveis ao presidente, testam, né, até onde eles podem avançar em busca de cargos, indicações de diversas coisas. Então já teve a questão do Pazuello, mas você vê, o Pazuello não foi mais um ministro, concorda? Não é mais um ministro. Eles tentaram colocar uma pessoa, tentaram colocar a Ludmilla, vocês viram. Bolsonaro colocou a Ludmilla? Não. No final das contas, o que foi que o Bolsonaro fez? Colocou o Marcelo Queiroga, uma indicação que veio através do Flávio Bolsonaro. Dizem também que veio até... o cara era conhecido do Gilson, lá da parte do turismo. Colocou alguém do Centrão, Bolsonaro? Não colocou. Ah, se Bolsonaro tirar Ernesto, acabou. Se Bolsonaro colocar uma pessoa tão qualificada quanto o Ernesto e conseguir colocar Ernesto na embaixada-chave que quer que o Brasil mantenha relações, sabe, importantíssimas. Sei lá, embaixada americana, não, Ernesto fica lá, toma conta. Eu não quero ser Bolsonaro, eu só tô levantando alguns pontos. Bolsonaro aí vai estar diante de inúmeras coisas, eu espero que ele consiga manter o Ernesto, acho que todo mundo preza por isso. Agora a situação é simplesmente complicada. Não é só, sim, Ernesto saiu, e aí? Quem que vai entrar? O pessoal aí tá tentando a todo custo colocar alguém deles. Tentaram na saúde, não deu certo. E eu não acho que Bolsonaro vai ceder. Eu não acho. Pelo perfil do presidente, por tudo que Bolsonaro já fez, fala, vem defendendo. Ainda que caso venha ocorrer uma possível saída do Ernesto, eu tenho certeza que Bolsonaro não... Eu tenho certeza, posso estar errado. Mas pra mim, Bolsonaro jamais colocaria, né, esse pessoal aí, né, que tá desalinhado com a nossa política externa como vem sendo feita. Uma situação muito complicada, gente. Muito complicada. O Ernesto pegou na ferida. Resta saber, né? Resta saber o desenrolar disso. O pessoal vai vir com tudo pra cima dele. Mas vai vir com tudo. Algumas pessoas até falaram, Ernesto fez isso pra cair atirando. Não sei. Pelo que eu conversei com algumas pessoas, o ministro Ernesto não é uma pessoa que age com coração. É uma pessoa bem calma, ponderada. Se ele falou o que ele falou, eu quero acreditar que tem mais coisa aí. E vamos ver os desenrolar. Mas antes de jogar pedra no presidente, pensa em tudo. Pensa o que pode acontecer, sabe? Respira um pouquinho. Deixa ter o desfecho da situação completo antes de jogar pedra. O que a gente pode fazer é prestar nosso apoio e solidariedade ao Ernesto. Isso daí, né, todo mundo pode fazer. Agora, jogar pedra desde agora, sem nem saber o destino, respira um pouco. E aí, olha só, a Anitta até diz, a quantidade de investidor dando um recadinho pro governo na imprensa em relação ao Salles não tá no gibi. Se vocês acham que tá ruim pro Ernesto, saibam que os próximos meses serão intensos para o Ministério do Meio Ambiente. Falei pra vocês, ainda não trouxe o tema, porque tá aí, já tem alguns assuntos na mídia. 3 letras. E de escola, S de cena, G de gato. ESG. É um sistema de compliance que eles estão querendo aplicar no Brasil. Para qualquer pessoa que quiser receber investimento exterior, vai ter que seguir essas regras de lidar com o meio ambiente. Meu amigo, vai ser uma dor de cabeça. Pode notar que vai vir problema. E aí esse pessoal, né, que quer acusar Ernesto e o governo Bolsonaro de fechar, né, portas o tempo todo, você vê o seguinte, né? Que o Brasil não tem isso, que não sabe lidar com a pandemia e tal. Você vê, ó, o CFM diz: a população deve buscar avaliação médica logo no início dos sintomas. O médico brasileiro tem autonomia junto ao seu paciente para decidir o melhor tratamento. O governo vem desde o início falando isso. Desde o início. Se as coisas estão caóticas, exatamente porque não seguiu a tratativa do governo, que é a mesma tratativa do Conselho Federal de Medicina. Muita gente falou, por que não tem? Porque Bolsonaro não comprou o produto da Pfizer. Gente, juridicamente, não poderia comprar. Olha o que o próprio Ricardo Barros, que é líder do governo, diz, ó. Nós autorizamos o governo a assumir aquela cláusula de responsabilidade da Pfizer, que o governo não podia assumir, mas com a lei votada,
pôde assumir e contratar com a Pfizer e com outras que não querem se responsabilizar, fábricas de vacinas que não querem se responsabilizar por qualquer efeito colateral da vacina, posterior, a responsabilidade ficará para o governo, nós votamos uma lei para autorizar. Aqui tá bom. Juridicamente não poderia. Por quê? Porque eles não querem tomar responsabilidade. Então, eles colocaram uma lei. Teve que ser criada uma lei para que isso fosse possível. Uma lei. Adianta explicar para quem não quer ouvir? Por isso que não comprou naquele momento. O governo fez o quê? Trabalhou no jurídico, fazer o projeto, colocou a lei e votou. Pronto, agora a gente pode comprar. Foi lá e comprou. E aí você vê, ó. Queiroga diz que Saúde distribuirá 11 milhões de doses na semana que vem. Vai distribuir 11 milhões de doses, meu amigo, dá mais de 1 milhão por dia, hein? Que era a meta. Você vê, ó, a meta de 1 milhão de imunizados por dia está chegando. O Fábio Faria trouxe a matéria aí que saiu na Folha de São Paulo. E você vê, diante do caos que está acontecendo no Brasil, a esquerda já está falando de revolução. Que falam assim, está chegando a hora, né, das pessoas irem às ruas, tomar as ruas para defender a democracia, porque agora as pessoas estão quase, sabe, prontas, quase imunizadas. Tá quase todo mundo ficando imunizado. Já vamos até data, ó. O Jogo Aqui Fúria deu a data, ó, 26 de junho, 53 anos depois da célebre passeata dos 100 mil no Rio de Janeiro. E aí a matéria fala de 68, sabe? Eles falam que foi lá a Revolução de 68 na França. O Fernando Henrique Cardoso estava lá. Eu vou mandar no Telegram para vocês um vídeo. O Fernando Henrique Cardoso falando com quem ele estava lá. Tava lá ele, tava o Marcuse, vários membros da esquerda internacional, bem famosos. Tá lá todo mundo. Foi a revolução lá contra mudanças, pedindo mudanças no setor da educação da França. Olha, minha luz acabou desligando. Voltou. Então essas mudanças aí causaram vários problemas mesmo que você vê, né? O relativismo, o progressismo avançou como nunca, e o pessoal tá falando isso. E esse artigo fala de revolução, temos que fazer revolução cultural, e diz que na última sexta-feira o movimento Direito Já, Fórum da Democracia, que é do Fernando alguma coisa, que era um cara que era da ala da esquerda do PSDB. O PSDB já é um partido de esquerda, ele era de esquerda pra valer. Você vê, ó, reuniu no ato virtual representantes de 14 partidos em apoio à CPI da saúde e em desagravo ao Felipe Neto, né, em defesa dele. Frente ampla na prática, o arco incluiu anti-bolsonaristas do PSL, o Mandetta, Marcelo Freixo do PSOL, Haddad, Geraldo Alckmin, Simone Tebet, Jandira Fegali, Júlio Lancelotti, né, que é o incansável representante do Dom Paulo Evaristo Arnes, ligado até o MST. 80 que representam hoje algo próximo de 70% do país. 80% dessa live, né? Que também serão representados por nós, os de 68, pelo nosso futuro, de nossas filhas e filhos, netas e netos, por vocês, rara leitora e raro leitor. O pessoal tá pregando revolução. Estão pregando revolução. Olha tudo que está acontecendo no Brasil. Tudo que está acontecendo no Brasil. Olha o que aconteceu com um soldado na Bahia. E aí, no dia de ontem, o rapazinho, o Felipe Neto, ele fez uma postagem com uma congressista americana que estava criticando o Brasil, falando que o Brasil precisa de uma intervenção, e ela estava pedindo ajuda. Por favor, me ajuda. Ajuda, invade o Brasil. Você vê, ó, por favor, aqui, ó, por favor, venha cá, eu fiz esse vídeo aqui, ó, eu te imploro para você assistir. Aquele vídeo que ele fez criticando o Bolsonaro, falando que foi o pior de todos os presidentes. Depois de um tempo, parte da própria esquerda se viraram contra ele, falando: você está apoiando o imperialismo americano. Ele falou assim: não precisamos de intervenção, né? Mas precisamos de ajuda, precisamos de medidas governamentais mais imunizantes. Voltou atrás, ficou meio que com vergonha. E o cara falou isso daqui, ó: sou veementemente contra intervenções imperialistas. Contudo não, ele é a favor. Ele acha que o momento atual se justifica. E, gente, o que o Felipe Neto está pregando, olha só. Crimes e das penas. Artigo 8. Entrar em entendimento ou negociação com o governo ou grupo estrangeiro ou seus agentes para provocar conflitos contra o Brasil. Pena 3 a 15 anos com reclusão. Isso aqui, será que o Felipe Neto se encaixa nisso? Outro. Tentar submeter o território nacional, parte dele, ao domínio ou à soberania de outro país. Será que o Felipe Neto também poderia ser enquadrado nisso? Aliciar indivíduos de outro país para invasão do território nacional.
Será que o Felipe Neto também poderia ser incluso nisso daí? Olha para onde as coisas estão começando a se movimentar no Brasil, né? E aí, eu ia mostrar isso daqui, mas não tem tempo, porque isso aqui requer pelo menos mais uns 7 minutinhos. Eu quero terminar só com vocês com isso daqui, gente. Que é uma segunda-feira triste, triste mesmo. Eu acho que Bolsonaro nem esperava isso daqui quando ele fez a postagem. Ele fala o seguinte, que aos que puderem, amanhã, dia 29, no caso hoje, teremos um dia de jejum e oração pelo bem e pela liberdade de nossa nação. Seguiremos lutando com todas as forças contra a pandemia e o desemprego, pela vida, mas sem abrir mão da dignidade de cada um. Eu sei que é complicado pedir isso, eu sei que é tudo, mas peço a vocês, quem tiver hoje oportunidade, sabe? Pelo menos faça uma oração. Pelo menos faça uma oração no nosso país. A situação está muito complicada. E peço a vocês também que orem, sabe, pela família do soldado Wesley. Orem por ele, orem pela vida dele. Tenho certeza que ele está num lugar muito melhor agora, sabe, como um herói que ele é. E orem pela família dele. Ele tem pais, tem os pais, né? Tinha uma noiva. Não sei se tinha algum filho nem nada. Mas tem pessoas que o amavam. E até o fim ele lutou pelo povo brasileiro. Até o fim. Lutou pela sua liberdade, pelo seu direito de trabalhar, pelo seu direito de colocar comida no prato do seu filho. Não deixe a esquerda, sabe, fazer piada desse cara. Não deixe a esquerda fazer isso. Também não deixe o pessoal ficar politizando uma situação tão complicada. E é isso, gente. Eu vou mandar alguns materiais para vocês lá no Telegram. Até os vídeos aí do Wesley, mandar alguns para vocês, quem quiser olhar. Não vou passar aqui, vocês devem entender alguns motivos. Vamos também mandar o vídeo do Fernando Henrique Cardoso lá no canal do Telegram. E é isso, pessoal. Fico por aqui. Segunda-feira triste. Oremos. Oremos porque a situação está muito complicada. E é isso aí. Vejo vocês amanhã.